memórias, suas lembranças, os seus reminiscências de cada um das suas vidas. E ela linka isso à margem do lago. É uma das interferências que tem aqui na exposição Bradesco Intervenções Urbanas Arte Rio, do 2016. Bom, você foi a curadora desse espaço, você selecionou os artistas, você me disse que demorou 6 meses para desenvolver esse trabalho. Exatamente. Cada um desses 14 artistas, eu conversei, eu desenvolvi com esses artistas o projeto de cada um, porque não basta ser somente uma escultura ao ar livre. São esculturas que dialogam com essa paisagem, que é de um jardim do século XIX, que nós temos aqui, que faz parte do Jardim do Palácio da República. E aí são esculturas que tem que ter essa dimensão do grande, desse espaço todo, diálogo com a natureza. E que eles possam ficar ao ar livre durante todo esse período. Então, durante todo o processo, nós tivemos chuvas e é uma preocupação que elas têm que aguentar todas as intempéries. Então, ao vento, à chuva, ao excesso de sol. Então, conseguir que os artistas pensassem trabalhos especificamente para o jardim que é o grande desafio. Sim. Eu falei 14, depois corrigi dizendo que são 15, porque uma dos artistas é a Carla. Exato, a Carla Chaim foi o prêmio Foco Arte Rio de 2015. O prêmio Foco é uma residência artística e a Galeria do Lago foi, em 2015, selecionada como um espaço de residência. Eu dialoguei um trabalho curatorial com a Carla durante o ano de 2015 e 2016 e aí ela elaborou a exposição que hoje abriu no mesmo período que as intervenções urbanas, objetos notáveis e que se encontra na Galeria do Lago. Normalmente, essa praça, esse parque fica entre duas avenidas muito movimentadas, é um caminho de passagem. Quantas pessoas passam por aqui todos os dias? Então, é uma surpreendente número de 10 mil pessoas que atravessam da Praia do Flamengo até a Rua do Catete, né? É um parque de 12 mil metros quadrados, onde a gente tem, na cidade do Rio de Janeiro, o privilégio de ter toda essa natureza, além de uma segurança, Wi-Fi, nós temos café, cinema, então isso tudo proporciona às pessoas que frequentam aqui o bairro do Catete e do Flamengo um lugar aprazível para estar, para ficar, e o que eu posso contribuir, que é um pouquinho de arte contemporânea. E com obras feitas para que haja de fato interação. Né? Exato, exatamente. Essas obras foram todas pensadas especificamente para cá. A gente tem Mourão, que as pessoas balançam. Exato, então temos Raul Mourão, José Bechara, Henrica Bernardelli, André Grifo, quem eu não posso estar esquecendo, Adriana tenho Barrão, Carlos Bevilacqua. Temos um grupo bem grande e significativo da arte contemporânea brasileira. Muito bem, e aqui o parque fica aberto até que horas para que as pessoas... Ele fica de segunda a segunda, aberto de 8 da manhã às 5h30 da tarde. De 8 da manhã às 5h30 da tarde, então quem vier visitar Arte Rio nesse final de semana pode encontrar o Bradesco Intervenções... Arte Rio. Bradesco Intervenções Arte Rio. Essa é uma das exposições que você pode visitar. A gente vai conversar com alguns dos artistas para vocês conhecerem um pouquinho mais das obras, das imagens que vocês viram por aqui. Ó, peraí que eu já vou saindo. Vocês vão ver que tem um jeito especial de entrar na Gruta do Sérgio. Você envelopou a gruta por dentro. Envelopei a gruta por dentro, exatamente. Agora, Sérgio, você sempre trabalha com esse tipo de obra que faz envelopamento da arquitetura e que usa o ar? Sim. O coletivo que eu formei em 2007, chamado Penique Productions, sempre trabalhamos com isso, com infláveis que se adaptam à arquitetura. Então, sempre trabalhamos com essa relação, plástico, fita adesiva e ar. E nesse caso, quando a Bel te chamou, ela já imaginava esse espaço para você? Ela conhecia a minha obra, e ela gostou da obra, aí ela me chamou e foi um dos primeiros artistas em chegar aqui. E aí eu dei uma volta no jardim, e aí
não tinha nenhum artista, então pude escolher o lugar que eu preferi. E aí eu escolhi a gruta. Escolheu a gruta. Daí fez esse trabalho. De fora a gente vê um pouco do material saindo. Ele é pressionado, o saco é pressionado pelo ar e escapa pelas aberturas da gruta. Para entrar aqui é por esse caminho que eu vim agora. Tem toda uma técnica, né? Tem um jeito para entrar. Assim, que é verdade que é uma pena que não consegue dar acessibilidade a todo mundo, mas por outro lado é um tipo de acesso que acaba funcionando muito bem com o tipo da proposta que há na parte interior da instalação, que é uma proposta mais orgânica, né? Tenho recebido muito feedback de como um útero, como um estômago, um corpo humano por dentro, assim. Sim, mas quem olha do lado de fora também tem uma impressão, porque é bastante área de saco que escapa pela abertura da gruta, então também dá uma bela interferência na gruta pelo lado de fora. Completamente, assim, mas em contraposição à sensação de dentro, que é mais orgânica, por fora já é uma sensação muito mais pop, né? Parece até que um chiclete, tem um rosa Barbie, assim, que aí quando você chega aqui com as luzes um pouco mais, uns tons mais cálidos, aí já esse rosa já se difumina mais para um tom mais carnal, assim, vamos dizer. A minha dúvida é como é que você conseguiu tanto plástico? O plástico eu consigo aqui, uma empresa que é carioca, é polietileno baixa densidade reciclado e reciclável. Quando eu terminar aqui, vou embrulhar tudo e vou levar para a mesma fábrica que vão reciclar. Que vão reciclar esse espaço. Você vê, tem gente ali do lado, tá vendo? Tentando enxergar a gente por dentro, tentando descobrir como é que faz para entrar. Se você não tivesse aqui, eu acho que eu não conseguiria entrar. Pois é, as pessoas precisam de umas indicações para acessar. Então, eu tenho que fazer também um pouco esse trabalho de convidar as pessoas, de indicar como que eu acesso. Ou então as pessoas precisam ser corajosas e ir desbravando sozinhas. Isso sempre, de qualquer jeito, a pessoa tem que perder o medo e tem que se enfrentar a esse acesso, que é um acesso bem... É um acesso diferente, mas que aí não tem problema nenhum. Se você entra e, rapidamente, perdendo o medo, você consegue acessar. Sim. E você é catalão, né? Você é de Barcelona. Quantos anos você está no Brasil? Sou de Barcelona e eu cheguei aqui em 2008. Já fala super bem em português. Obrigado, obrigado. O sotaque me delata, mas o português eu acho que conseguiu me virar para me fazer entender. E você já fez outras intervenções como essas no Brasil? Sim, eu fiz em 2015, fizemos no Parque Lage. A piscina do Parque Lage foi completamente envelopada por nós, por Penique Productions. Fizemos em 2012 em São Paulo, no MIS, num festival chamado Nova. Fomos convidados lá e fizemos o MIS, e em Belo Horizonte também, pelo mesmo festival. Foi uma obra que eram 3 intervenções. Uma no MIS, em São Paulo, no 104 em Belo Horizonte e em Barcelona, na Galeria MIT. Se é um útero, se é um estômago, se é o corpo humano, se você está dentro de uma bola de chiclete, você vai descobrir só vindo aqui, passeando pela praça no Museu da República e conhecendo o trabalho do Sérgio. Muito bacana. Muito obrigado. Parabéns, Sérgio. Uma das intervenções é a do Sartori. E é a que tem um nome que explica um pouco do teu conceito. O trabalho chama Peripatéticos, que vem da escola peripatética, eram os que caminham, né? Da Aristóteles, que ele passeava com os alunos nos jardins e eles iam aprendendo, iam conversando, e ele ia ensinando e eles iam caminhando. E eu acho que eu gosto muito dessa ideia do conhecimento vir através do tempo, do caminhar, do fazer, do ir e vir, né? Então a ideia foi criar essa série de cataventos que são ativados pela força da natureza, pelo passeio, e eles estão aqui integrados praticamente ao paisagismo, né? Eles entram como flores e como plantas, e que o movimento veio exatamente da ideia quando eu vim montar, eu não sabia ainda qual seria a forma final, né? E a ideia, quando eu desci com todos eles aqui, os patos e os gansos todos vieram em direção, achando que eram comida e tal. E aí eu falei, poxa, acho que eu vou fazer o caminho deles, né? Já que eles são os donos da área. E fez esse caminho que tem essa sinuosidade. Agora, a Bel, que é a curadora, falava muito de como as obras ocupam o espaço. E você me contava que, a princípio, seriam menos cataventos. Não, o trabalho era... Eu vim com 300 cataventos. Aí coloquei, a minha ideia era chegar no lago, atravessar, né? Achando que eu estava dominando o espaço, mas o espaço me engoliu. Aí eu trouxe mais 120, e no final foram 630 cataventos,
E poderia ser mais, porque eu resolvi parar, porque senão eu não tinha limite. E você foi montando tudo isso aqui na hora, conforme e sentiu a inclinação do terreno. Eles foram... E a ideia foi integrarem ali com as plantas, com o próprio paisagismo que já existe no museu. E aí foi uma coisa bem orgânica, foi acontecendo, né? Foi como a obra diz mesmo, né? O conhecimento no fazer, no acontecer, no tempo, né? Eu falava para ele que depois dessa explicação, vendo os captaventos se movendo aqui, o conhecimento é invisível, mas move, né? Então são muitas interpretações das pessoas que passam por aqui, cada um pode ter a sua. A ideia é essa, né? A ideia é que não é que a obra seja fechada, né? Eu detesto aquela perguntar o que o artista quis dizer. O artista não quis dizer nada. Ele quer saber o que vocês querem ler. Né? É daqui que a coisa surge, né? Daqui que a coisa acontece. Não é o que eu pensei antes, é o que todo mundo pensa depois. Você já tinha trabalhado com a Bel? Você já se conhecia? Eu fiz, quando a Bel assumiu a galeria aqui, eu fiz uma primeira exposição num projeto que ela tinha chamado Duplas, eu e o Bruno Miguel, que é um artista carioca, somos super amigos, um baita artista, e a gente usou também o jardim dentro da galeria, e a ideia foi trabalhar com as esculturas que estão no jardim, e que, de certo modo, elas são maravilhosas, importantes e que são relegadas ao segundo plano porque elas estão no jardim, não estão dentro do museu. Então a gente criou redomas de vidro em cima dessas esculturas e que elas tinham movimento, cores e que a ideia era ativar essas esculturas, colocar no mesmo nível de quem está dentro do museu, né? Porque no fundo elas são tão boas e tão importantes quanto, né? E nesse segundo trabalho você usa o dourado, né? Que é um super destaque. De longe a gente consegue ver essa obra aqui do Sartori. Porque o dourado já está com você há algum tempo, tem outras obras suas com dourado. O dourado eu já uso há muito tempo. Eu acho que a cor, o dourado é uma cor difícil da natureza, ela não está presente na natureza facilmente, mas ela está presente na história da arte, né, no barroco, tudo, e tem vários significados, né? Ela transita em dois limites que o meu trabalho trabalha muito, que é o kitsch. Ela é sedutora, bonita, elegante, mas é cafona. Ela tem essa ambiguidade que é legal, que é exatamente o que acontece. Meu trabalho, ele cria espaços, né? E o dourado eu chamo que é tipo um pozinho de pirlim-pim-pim. Ele ativa de uma outra forma, cria uma outra dimensão também. Muito legal, então, durante esse final de semana de Arte Rio, essa é mais uma obra que vocês conseguem ver aqui nessa praça, nesse parque do Museu da República. A gente vai continuar vendo outras intervenções, né? Bradesco Intervenções Arte Rio. A gente encontrou também a Henrica Bernardelli, que fez duas obras para cá. Duas obras bem diferentes. Duas linguagens. Quando você veio, olhou o espaço, já sabia que ia colocar as obras de maneira vizinhas uma da outra? Normalmente não sabia o que eu ia fazer. E eu tinha esse desenho já nos meus cadernos de infância. E eu pensei nesse recorte em ampliar esse desenho. Na verdade, isso é um desenho ampliado e é uma alegoria. E o que interessa é a imagem que entra dentro dessa escultura, né? Sim. É uma imagem aberta, é o que está em torno, é como se ela fosse um recorte no espaço. Como se ela fosse um recorte na paisagem que a gente tem. E a paisagem entra dentro dela, né? Por isso é uma imagem aberta. Um desenho um desenho que estava nos seus cadernos de infância. É um desenho recorrente que eu desenhava obsessivamente na infância e eu resolvi ampliar e fazer uma escultura. Muito bacana, é como se fosse mesmo um recorte, quase um rasgo, né? Um recorte, é como se fosse um recorte na paisagem. E a paisagem entra de longe, quando você vê de longe, você vê que, na verdade, ela é como se fosse um recorte, a paisagem entra dentro dela, né? Muito bacana. Essa é uma das obras, essa daqui, como se chama essa? Alegoria do Filme U. E aquela de lá, que a gente já vai olhar agora? Vamos. Você vai me contando. Aquela, eu de longe olhei e falei, nossa, são cabaças ampliadas. Na verdade, são cabaças de verdade, né? Pensei que você tivesse feito cabaças. Essas são cabaças. Eu encontrei uma cabaça e eu achei o material muito interessante, porque parece uma barriga grávida, né? Me deu a sensação de gravidez, assim, de uma gravidez mesmo. Parece que ela está grávida. E achei muito interessante o material. E aí eu queria mais para fazer alguma coisa com elas. Comecei a pesquisar e é um material que é usado para tudo. É usado
na religião, é usado como instrumento musical, como recipiente, é usado... Tem milhões de funções. Então eu resolvi fazer um totem. E aí quando eu formei o totem, ela envergou. E aí eu vi que ela tinha que ter esse movimento, que não era um totem rígido, reto, que em geral os totens são super retos. E ela começou a fazer esse L, assim. E esse lugar é para você poder sentar nelas ou deitar. Que realmente ela aguenta. Ela estava sentada aqui, já vou sentar para você ver, ó. Ó, vou sentar aqui, ó. Ó, vamos sentar. É um material mágico. Eu achei que era um material mágico. Eu entrei numa que era um material que quase essa coisa... Porque isso aqui é um fruto, né? Sim. Que dá em qualquer lugar do Brasil. É muita facilidade. E a função dele, ele não é comestível. Mas ele serve para tudo. Eu falei, nossa, isso é sagrado. Entendeu? É sagrado. Aí comecei a gostar muito do material. Achei que ele tinha uma propriedade quase curativa. Falei, então é para sonhar. Tá. Aí eu fiz esse lugar... que às vezes eu sento, às vezes eu deito, você pode deitar ou sentar, e eu chamei de sonhadeira alta. Você sonha e a dor vai embora, porque quando você sonha, se entrega ao sonho ou a coisas que te fazem sair da dor, né? Então eu pensei nisso como uma sonhadeira alta, para você deitar e sonhar. E olhando daqui onde a gente está, ela vai indo, parece que de fato vai levando a gente para um outro lugar. Aqui tem um caminho, né? E nós também podem ser as bolinhas dos pensamentos e pode ser tanta coisa. O que você quiser, o que você quiser. Que delícia. Agora, só uma curiosidade. Eu nunca tinha visto cabaças desse tamanho. Já vi tem muito. Tem maiores. Você tem cabaças de todos os tamanhos. É uma coisa impressionante. Bom, quem quiser sonhar alto, pode vir. Ou simplesmente sonhar. Simplesmente sonhar. Pode vir aqui, então, até o final de Arte Rio. Talvez, quem sabe a Bel deixa ficar mais um pouquinho, né? A gente está querendo que ela prorrogue a exposição mais um pouco, até sugerir que se fizesse um debate aqui, uma conversa com os artistas e com as pessoas que passam, porque aqui tem muita visita diária, né? Sim, mais de 10 mil pessoas passam por aqui. Mas, para garantir, é durante o período de Arte Rio. Então, que você encontra Bradesco Intervenções Arte Rio aqui na praça do Museu da República. Muito obrigada, Henrique. Eu que agradeço. Obrigada. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo. Quando eu passei aqui e vi esse rabo de sereia, fiquei encantada. Parece que não sou só eu, todo mundo que passa por aqui, as crianças. Agora, a Zoe Gruni, que é a autora da obra, falou, é um boto. Eu já estava assim pensando que a sereia mergulhou aqui, porque a Bel falou, a sereia mergulhou aqui, e o rosto da sereia saiu lá na Itália, porque a Zoe é italiana. Mas é um boto. É um boto, pois é. É o boto cor-de-rosa. Tem a ver muito com o nosso mito do boto cor-de-rosa. Sim. Da minha parte, é assim, uma tentativa de entrar no mundo assim, do folclore brasileiro. Digamos assim, é o meu jeito para entrar na amizade com o lugar. Então, é também um jeito de exorcizar o meu pessoal medo, né, para enfrentar o desconhecido. Então, como já fiz em outros projetos passados, vestindo muitas vezes a escultura que nem uma pele, eu entrei no território através de uma segunda pele, digamos assim, uma casca, digamos assim, né? E cada vez essa casca era diferente. Então, por muitos anos trabalhei na Itália com material ligado à agricultura, à juta, que é cânhamo, né? E mais tarde eu mudei para a Califórnia e lá cheguei a utilizar materiais como a fibra de coco, que é ligado à palmeira. Então, tem tudo uma ligação com o imaginário coletivo, individual, né? Bom, chegando no Brasil, eu trabalhei com o mito do boitatá. Então, costurei milhares de câmera de ar, pneus de bicicleta. E agora chegou ao boto rosa. E assim continua. Continua no mesmo tema. Aventura. E também com novas texturas. O que a gente tem aqui embaixo... Sim, sempre é diferente. Eu gosto de de descobrir materiais diferentes. Nesse caso, trata-se de feltro e material plástico.
achei interessante a relação entre esses dois materiais assim diferentes, né? Assim, um muito pobre, outro rico, digamos assim, né? Então, nesse caso é que numa pele cheia de escamas, né? Então, enfim, o ponto central desse trabalho é que eu quis dividir esse bicho, essa entidade, em dois. Então, o rabo que vocês estão vendo, ele mergulha no chafariz para chegar e sair na Itália. Então, nesse momento, está atravessando o oceano, né? Demora um tempinho, mas vai chegar numa exposição que abre o dia 12 de outubro, no museu da minha terra, né? Na Toscana. E a sua cidade que se chama? A minha cidade é Pistoia, mas essa exposição vai ser em Prato, que é uma cidade muito perto, que vai tá abrindo de novo um centro de arte contemporânea, o Luigi Pecci. Então essa vai ser uma exposição colateral da abertura do museu. Que fantástico. Então o rosto, a face desse boto estará lá. Sim. Você pode mandar foto pra gente? Claro, agora não, porque tem que... Quando ela estiver lá, alguém tem que mandar. Eu mando, com certeza. Então pronto, a gente vai conhecer o outro lado desse animal, desse ser, nessa exposição que acontece a partir do dia 12. Aqui, o rabo do boto fica só até domingo, até o dia 29... até o dia 2. Até o dia 2 de outubro. Então, aqui até o dia 2 de outubro, quem vier consegue ver o rabo do boto ou da sereia. Seja qual for o ser, ele é muito sedutor. O apelido sempre é bem-vindo, porque eu acho que as pessoas também devem botar a própria visão. Sim. Não é assim, rígido. Eu nunca quero uma coisa rígida demais, né? Sim. Porque é lindo que as pessoas também botam o próprio pessoal ponto de vista. Sim, colocam além, fazem a arte ir além do que talvez o artista tenha pensado. É participar também, porque é um trabalho que tem a ver com memória, né? E que tem a ver também com enfrentar o medo. Então, trocar ideias fica na base, né? É muito importante. Sim. Muito bacana. Bom, vocês conheceram a Zoe, que é italiana, mas que mora no Brasil há 4 anos, fala português super bem. Obrigada. Obrigada, Zoe. É difícil. Boto cor de rosa, é a coisa mais difícil. Boto cor de rosa por causa do R. Não, foi ótimo, tá ótimo. A gente continua então com TV Casa Cor ao vivo, hoje mostrando um pouco de Arte Rio.